Gostaria de chamar o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, pastor da igreja ali em Cidrolândia. O pastor estará dando uma palavra para nós. Pastor, que o Senhor continue te abençoando. Em nome de Jesus, esteja usando o Senhor. Continuar a usar o Senhor. Amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que satisfação estar aqui mais uma vez. Essa data para o irmão César, marcante, memorável. Uma data muito festiva. Não que nós estamos exaltando aqui o César, mas o Deus que habita no César. Ok? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em Romanos 12, verso 1. Romanos, capítulo 12, vamos ler dois textos. Romanos 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, em Levítico, capítulo 8, Levítico, capítulo 8, os versículos 22 e 23. Levítico 8, 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do pé direito. Só mais um texto, irmãos, permitam-me. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Hebreus 5, verso 4. Assim diz a palavra: Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Nosso Pai, graças te damos por esse tempo tão memorável, Pai, para todos nós, para a tua igreja, pela vida do irmão César, da sua esposa, toda a sua família, e esta família que aqui se reúne, a família bendita do Senhor. Estamos todos aqui, Pai, para celebrar o teu chamado na vida dele, Pai. Graças te damos que teu Espírito tem trazido a ele essa convicção, tem dado a ele, Pai, este chamado para o ministério, para apacentar as tuas ovelhas. Nós pertencemos ao Senhor, fomos comprados com um preço muito alto, somos teus. O Senhor tem levantado, Pai, nesses últimos dias, homens que verdadeiramente têm consagrado a sua vida ao Senhor. Nessa noite, Pai, fala conosco, nós desejamos ansiosamente ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele roga de uma forma tão profícua para as misericórdias de Deus, que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Agora tem um detalhe aqui que é muito importante, que vale a pena nós frisarmos, irmãos. Primeiro, nós nunca podemos esquecer de que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz baseado naquilo que Ele é. O seu amor, na sua justiça, graça e misericórdia. Inclusive o nosso chamado também foi por amor. Agora, uma das coisas que são muito motivadoras, quando somos chamados para o ministério, e todos nós dentro do corpo de Cristo tem um ministério, porque é o Espírito Santo quem distribui os ministérios segundo lhe apraz, para uns encargo da palavra, para outros oração, profecia, etc. Ele vai distribuindo. Agora, nós não podemos esquecer que nós fomos, de antemão, chamados pelo Senhor. Primeiro para uma vocação, e essa vocação aqui é de todos nós. Hebreus 3:1, a Bíblia diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, para nós considerarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós fomos muito favorecidos por aquilo que Cristo é e fez. Infelizmente, irmãos, Cristo e a cruz têm sido esquecido hoje
nos púlpitos espalhados por toda a face da terra. É uma avalanche de pessoas buscando prosperidade e se intitulando também como pastor e pastoras, sendo que não foram chamados pelo Senhor. Quando Deus chama, é algo muito sério. E Ele exige de nós, primeiro, que reconheçamos aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Tudo que Ele fez por cada um de nós, que Ele nos chamou, foi pelo seu nome. Isaías 43:1, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Chamou, mas qual é a base do chamado dele? Pelo seu amor. Lembra de Romanos 5, versículo 8? Que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Outro texto muito conhecido, 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então, quando nós contemplamos aquilo que Cristo é e fez, é impossível, quando Ele chama, não dizermos sim para Ele, porque é um chamado muito especial, porque Ele sabe em cada uma das assembleias a necessidade que os irmãos têm. No caso, por exemplo aqui, já há muito tempo, os irmãos têm orado, o Senhor então chama alguém dentre os irmãos para esse mistério. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Agora, baseado neste amor, nós também encontramos 2 Coríntios 5, versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Agora presta atenção no versículo 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, a primeira convicção, quando somos chamados pelo Senhor, é que agora Ele nos comprou, somos dele. Lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, vai mostrar que Ele nos comprou, somos dele. O nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. Então nós vivemos para Ele. Mas é muito fácil, de repente, nós falarmos aqui, quando Deus chama alguém para o ministério pastoral. Mas, irmãos, todos nós vivemos um ministério integral em nosso trabalho. Ali no nosso trabalho, nas nossas atividades, estamos servindo a Cristo. Hoje em dia, irmãos, nós temos, pelo menos, ouvido muitas pessoas falando tantas coisas dos crentes, dos evangélicos, que são pessoas que são mau caráter, são pessoas que de fato não executam aquilo que pede para eles. Irmãos, no nosso trabalho nós estamos servindo ao Senhor ali, e devemos fazê-lo expressando a pessoa de Cristo. Então, queridos, não podemos nos intitular ou ser chamado por nós mesmos. Não, eu tenho um chamado, Deus me mostrou, trouxe tantas revelações. Isso é tudo um fracasso, tanto da pessoa quanto de toda a assembleia. Mas quando temos uma convicção do chamado, a vida é uma vida inteiramente entregue para o Senhor. Porque se Ele chamou, nós vamos dizer sim para Ele. Porque quando nós passamos, como nós lemos aqui, 2 Coríntios 5,14, morremos e ressuscitamos com Ele, o Senhor nos chama também. Ele ama fazer convites. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. O caminho da cruz é uma coisa, a obra da cruz é uma outra coisa. A obra na cruz tira o nosso pecado, o velho homem foi com Ele crucificado, mas no caminho da cruz é para nós negarmos a nós mesmos e viver inteiramente para o Senhor. Lembra de 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas será que é possível nós fazermos tudo para a glória de Deus? Claro que é possível. Porque, irmão, segundo o apóstolo Paulo, essa é a nossa experiência. Em Gálatas 2:20 ele disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é Jesus Cristo que habita em nós pela fé? É o Todo-Poderoso.
e aquele que tem o governo de todo este universo em suas mãos. O Pai habita em nós. João 14, 23 fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, vai obedecer a minha palavra. Quando ele manda obedecer, ele nos capacita a obedecer. Lembra lá de Ezequiel 36, versículo 27? Porém o meu espírito dentro de vocês e farei. Ele que faz. Nós não temos condições, irmãos, mas estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o Cristo Todo-Poderoso. Quando ele foi levantado dentre os mortos, ele disse para os discípulos assim, Mateus 28, 18: é-me dado todo poder no céu e na terra. Aquele que tem todo poder habita dentro de mim e de você. Então, irmãos, ele tem a capacidade de nos fazer a cumprir a sua palavra. Aquele que me ama, João 14, 23, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Eu acho tão triste quando as pessoas elas falam assim: Jesus está do meu lado. Não, Jesus tem que estar dentro de você. Lá, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa proposição em significa dentro de, ele morando dentro de cada um de nós. Então, nós somos constrangidos pelo amor. Essa palavra constranger significa, no original, ser impulsionado para frente. Essa palavra constranger, ela significa estar envolvido de uma forma tão apertada que não tem outra maneira de escapar. Quando Deus chama, o chamado dele é um chamado que primeiro ele nos capacita, primeiro ele mostra tudo aquilo que Cristo é e fez. Ele vai mostrar as necessidades e diz assim, como foi o chamado do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Depois que a iniquidade dele foi tirada, então ouviu-se aquela voz do Pai. Vamos dizer assim, eu tenho plena convicção daquele conselho eterno. Pai, o Filho e o Espírito, mas Isaías estava ali. Então o Pai disse, porque o Pai, ele tem as suas necessidades com as suas ovelhas. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então o Filho dá um passo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, para um chamado genuíno do ministério pastoral, ele não é de qualquer forma. Primeiro Deus nos traz uma convicção. Mas quando Deus chama alguém, nós nos sintamos tão incapazes. Porque nós queremos fazer a obra na base da nossa suficiência. Nós somos insuficientes, mas a suficiência dele vai nos suprir de todas as coisas. Lembra de Moisés? Quando Deus o chamou, ele ficou 40 anos lá no Egito, aprendeu toda a ciência do Egito, dos egípcios. Então Deus levou ele para trás do deserto, ficou mais 40 anos. Quando Deus o chamou, ele estava com quantos anos? 80 anos. E sabe o que Moisés escreveu lá no Salmo 90, versículo 10? A duração da nossa vida é de 70 anos. E Deus o chama com 80. Como que Moisés se sentia? Um homem incapaz. Senhor, quem sou eu? Êxodo 3. Quem sou eu para... Eu estou morto. Mas exatamente, irmãos, César, enquanto nós não chegarmos ao fim de nós mesmos, Deus não pode nos usar. Se nós colocamos o dedo na noiva de Cristo e queremos fazer da nossa maneira, nós estragamos tudo, irmãos. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos suprido de todas as coisas, não apenas aqueles que chamam para o ministério pastoral, mas todos nós somos pastores nos nossos lares, pastorando o coração dos nossos filhos, esposas e tudo mais. Mas dentro da suficiência que Ele vai suprir a cada um de nós. E nós podemos provar que o Senhor é bom. Salmo 34:8 ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Deixa eu referir um pouquinho, mais um instante aqui em Moisés, isso aqui é muito importante. Moisés, falando da benignidade dele, que é da graça dele, sabe o que ele disse lá em Salmos 90, versículo 14? Eu queria que os irmãos lessem comigo. Salmos 90, verso 14. Aqui tem algo que nos chama muito a nossa atenção, irmãos. Salmos, Moisés escreveu esse lindo salmo. Olha o que ele disse aqui no versículo 14.
Uma palavra muito interessante, muito profunda aos nossos corações. Ele disse assim, eu vou ler na atualizada aqui, irmãos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos. Quantos dias? Todos os nossos dias. Então o salmista estava muito correto quando ele disse lá, Salmo 100, versículo 2, como devemos servir ao Senhor? Servir ao Senhor com alegria. Mas vai ter momentos que nós vamos estar assim, sofrendo uma perda, sofrendo uma dor, sofrendo muitas vezes uma solidão. Os pastores que estão aqui nessa noite sabem disso. O que é uma solidão pastoral? Quando você precisa de desabafar com alguém e não tem ninguém para desabafar. Aquele irmão, pastor, que você pode desabafar para ele que o seu nome amanhã ou depois não vai estar exposto. E aqui tem pessoas que guardam isto, é tão precioso. Então, olha que interessante, irmãos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Essa benignidade é de Deus. E a bondade dele é a graça dele. Agora, irmãos, quando nós recebemos o Senhor, a benignidade é um dos atributos de Deus. O fruto do Espírito é benignidade. Mas quando cremos em Cristo, que fomos incluídos, inseridos no seu corpo e participamos da sua morte e ressurreição, nós não recebemos apenas um atributo de Deus. Sabe o que nós recebemos, irmãos? Colossenses 1, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, habite toda a plenitude da divindade. Nós não recebemos apenas um atributo dele, nós recebemos ele na sua totalidade. Jesus Cristo, irmãos. Paulo, ele não conseguiu expressar a grandeza de Cristo, ele escreveu assim em Colossenses 3,11. Porém, Cristo, tudo em todos. Essa caminhada é muito árdua, é difícil, sim, nós sabemos disso. Mas, irmãos, bendito seja o sofrimento. E através do sofrimento, ele nos faz amadurecer e crescer. É maravilhoso demais. E no caminho da cruz, segundo o apóstolo Pedro escreveu, 2 Pedro 1, versículo 3, ele escreveu assim, visto que pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, escute aqui, César, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso demais, irmãos. A palavra fala em 1 Coríntios 1, 5 e 7, que em tudo, irmãos, fomos enriquecidos dele, em toda boa palavra. Não nos falta nenhum dom. Agora, não queira se apropriar dos dons que não é seu. Os dons é do Espírito. Dom, ministério pastoral, o encargo da palavra, como muitos irmãos aqui nessa comunidade também têm, é do Espírito. É o Espírito é que distribui os seus dons para cada um de nós. E você já sabe o seu dom? Qual é a tua função no corpo de Cristo? Qual que é a tua função, irmão? Agora, tem mais 15 minutos. Eu quero dizer o seguinte, quando e onde que começa a nossa consagração? Nós vimos que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então nós devemos consagrar, primeiro, o nosso corpo a ele, em sacrifício vivo. Agora, o que ele vai fazer com o nosso corpo agora? Onde começa a nossa consagração? Nós lemos que, lá em Levítico 8, versículo 22 e 23, que quando Moisés pegou aquele carneiro da consagração, vamos lá para o texto novamente, irmãos. Levítico 8, versículo 22. Aqui ele diz assim, Levítico 22, 23. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Agora presta atenção, irmãos. E Moisés imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então aqui, irmãos, a nossa consagração, quando oferecemos o nosso corpo ao Senhor em sacrifício vivo, a nossa consagração começa onde? Nos ouvidos, ouvir. Jesus disse lá em João 10, 27,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Irmãos, vocês percebem que tem uma ordem aqui? Ouvido, polegar, mão direita e polegar do pé direito. Porque aqui, sangue no polegar da mão direita, significa o quê? As nossas ações. Como nós vamos realizar as ações se nós não ouvimos a voz de Deus? Elas são, por isso, irmãos, no meio do povo de Deus, há tanta gente fazendo coisas inadequadas, tantas pessoas colocando o dedo onde não deveria pôr. Por quê? Não consagrar os seus ouvidos ao Senhor com sangue para somente com a consciência purificada que vamos poder ouvir os conselhos de Deus, as orientações de Deus. Lembra que ele disse lá no Salmo 32, versículo 8? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Está vendo, irmãos? E Hebreus vai dizer o seguinte: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque Ele é o Senhor, Ele que manda, Ele que determina. Agora, quando nós começamos, irmãos, a buscar pela palavra o Senhor, um entendimento nas Escrituras Sagradas, pode ter certeza, o Espírito Santo, Ele vai revelar. Igual a visão espiritual. A visão espiritual na nossa vida está relacionada ao nosso profundo desejo em conhecê-lo. Mas muitos vai a Ele para buscar pedir coisas para Deus. E Deus quer se revelar a nós. Deus quer se dar a nós. Ele deseja formar o caráter de Cristo em cada um de nós. Mas nós temos ouvidos abertos para isso, irmãos. Nós temos prazer na palavra. Jesus disse lá em João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês sabiam que no ouvir a palavra de Deus ou não ouvir, está identificado quem são de fato os filhos de Deus e quem não são de fato os filhos de Deus? 1 João, capítulo 4, quero mostrar um texto para vocês aqui. 1 João, capítulo 4, um versículo muito interessante que nos chama muito a nossa atenção. Ele diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 6. Olha que interessante. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Interessante aquela pergunta quando Pilatos fez para Jesus, o que é a verdade? Ele ficou em silêncio, calado. Verdade não se explica. Ele disse assim, quem é da verdade? João 18:37. Quem é da verdade vai ouvir a minha voz. Então, irmãos, em segundo lugar, polegar direito. Quando nós ouvimos as instruções de Deus, e vocês sabem que na palavra, desde Gênesis, Apocalipse, sempre o Espírito Santo tem um chamado para ouvirmos a sua voz. E as pessoas estão buscando a voz hoje. Eu gosto de ouvir a voz do sobrenatural de Deus. Toma cuidado, irmãos. O sobrenatural de Deus tem muitas vozes. Não dá para nós identificarmos as vozes. Paulo disse lá em 1 Coríntios 14. Mas a voz do Cordeiro nós vamos identificar pela sua palavra. Deus falou muitas das vezes aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Mas hoje Ele nos fala definitivamente pelo Filho. De uma forma real, clara. Todas as cartas de Apocalipse, você vai ver no final delas, está escrito assim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos a voz de Deus, as nossas ações e atitudes, que foram também colocadas aqui o sangue no polegar direito, as nossas ações, tem uma que Paulo, que eu gosto muito dela, ele escreveu assim, lá em 1 Coríntios 16, versículo 22. Todos os vossos atos sejam feitos em amor.
Por quê? Porque o amor de Deus Ele colocou em nós. Ouvimos isso na palavra dele. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, o amor de Deus, ele não foi dado para nós, ele foi derramado. É um amor abundante, um amor profundo, um amor grande, um amor agapau. Então, muitas vezes nós temos muitos problemas, às vezes na vida da igreja, damos muitos problemas para os nossos queridos pastores. Por quê? Porque o problema está que nós não amamos. Quando nós não amamos, nós vemos defeitos uns nos outros. Pedro escreveu assim, 1 Pedro 4,8. Irmãos, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Se você ama o seu irmão, você não vai ver erro nele. Mas imagina só se Deus não nos amasse. Você sabe, eu sei, que nós temos muitos erros e falhas. Mas Efésios capítulo 5, versículo 28 fala que nós somos a igreja gloriosa, claro, porque o glorioso mora em nós, sem mancha, sem mácula, porém santa e sem defeito. O amor nos contemplando e não consegue enxergar em nós nenhum defeito, nenhuma condenação. Então, queridos, procure conhecer este amor de Deus. Consagre seu ouvido à palavra e busque na palavra as revelações do Senhor. Aí as tuas atitudes, os teus atos serão maravilhosos. Serão, assim, de uma forma expressiva, maravilhosa. E também no polegar do pé direito. Por quê? São muitos textos, irmãos, eu quero citar um para vocês que vocês conhecem muito bem. O Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, tendo os ouvidos consagrados ao Senhor, as nossas ações serão todas adequadas e o nosso caminhar será um caminho reto, um caminho de encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando conosco, amém? Vamos orar. Pai, frutifica a tua palavra em nossos corações, Pai. Aviva-nos pelo teu Espírito, que já está em nós. Desperta-nos, ó Pai. Sustenta cada irmão ou irmã que está aqui nessa noite. Esteja, Pai, olhando para o irmão César. E obrigado, porque tu o chamou. E ele disse sim para o teu chamado. Continue, Pai, fortalecendo ele. Sabemos que nessa estrada é muito árdua, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Graças te damos e em Cristo nós oramos. Amém.